Então, a primeira palavra que eu quero trazer é sobre evangelismo. Então, o primeiro copo, pega a jarra aí e eu quero saber se você enche ou não enche e depois você me fala sobre o que você acha sobre evangelismo. Ó, eu encho demais. É pra transbordar mesmo? Fica à vontade. Cara, vamos nessa. Por que você transbordou? Por que evangelismo faz você transbordar a esse copo com água? Cara, primeiro que, sem dúvida nenhuma, é meu chamado. Evangelismo é o que eu me dou, é o que bate comigo, é o que me libertou, que me trouxe, me reativou no Evangelho, o que me tirou, sabe? Claro que foi para a glória de Deus, mas é o que despertou em mim o que eu sou hoje. Quando eu vim para o Evangelho, quando eu comecei a reatar isso aí com Deus de volta, para quem não conhece, eu jogava futebol, meu testemunho é muito pesado em cima disso, sabe? A minha vida toda jogando futebol e isso aí me trouxe um fôlego a mais, sabe? Tanto que eu vivi viajando, vivi muito tempo fora de casa, desgrudado dos meus pais mesmo e, sabe, sempre solto assim. E quando eu vim pro Evangelho, meu primeiro ministério foi o ministério evangelístico. E o primeiro e único eu fiquei, porque ali eu me identifiquei, ali eu cresci, ali eu ganhei almas para Jesus, eu comecei a entender o que era almas, eu comecei a entender o Evangelho, eu comecei a caminhar com Jesus e conhecer Jesus. Então, o evangelismo é algo muito interessante porque ele tira você da caixa. Ele tira você daquela rotina de estar ali na igreja o tempo todo. Não pelo fato de que a igreja seja ruim, ou que as pessoas da igreja sejam ruins, mas de que te dá a liberdade de apresentar Jesus para as pessoas de uma forma tranquila, que você senta sem rótulos, sem algo que está te prendendo, sem algo que está ali, sem um microfone, você senta, bate um papo e ali aquela pessoa conhece Jesus. E o evangelismo para mim, cara, é um do papel fundamental, assim, eu acho que na minha vida. O evangelismo é top. Assim, pelo que eu estou entendendo que você está falando, o evangelismo ele não só te trouxe essa proximidade com Deus, mas ele também ativou dentro de você, né, o seu chamado, como você falou, que é tudo para você, e você se sente assim muito confortável, né? Você tem uma liberdade de chegar para as pessoas, falar de Jesus para essas pessoas, porque exatamente o que você falou, não tem rótulo, você tem total liberdade de falar de Jesus do jeito que a pessoa precisa de ouvir. Então ali você não precisa estar, tipo, pô, aqui eu tenho que estar certinho, assim, no sentido de, né? Você vai chegar e vai chamar a pessoa, às vezes você vai usar gíria, às vezes você vai usar a linguagem que a pessoa precisa naquele momento, que é um pouco diferente ou não, a gente querendo ou não, é um pouco diferente quando a gente está em cima do altar, que a gente está pregando. Isso. Não que isso te impeça de pregar da maneira que você é usado por Deus, mas é diferente, parece que a pessoa se sente mais à vontade de ouvir também. E assim, qual que foi assim uma experiência que te chama a atenção, que você fala assim, poxa, essa daqui ficou marcado em algum momento na minha vida que eu fui evangelizar e isso me tocou? Bom, cara, aconteceu, para quem não conhece aí, a gente tava com o movimento aí, na contramão do mundo, e foi uma vez que a gente foi pro Rio de Janeiro evangelizar. Cara, ali foi incrível. Primeiro que a gente não tinha nem quase o dinheiro de ir. E o milagre já começou aí, que Deus proveu tudo. A gente pegou, conversando com os amigos, a gente pegou um bate-volta aí, falou, vamos pro Rio de Janeiro evangelizar? A galera animada, foi pro Rio de Janeiro, beleza. E a gente tava só com o dinheiro da passagem do bate-volta. E tinha o lanche, né? Do bate-volta eles dão um lanche. E só o lanche na hora que você tá dentro do ônibus, não dão mais nada. E a gente foi almoçar e tudo mais. Chegou na hora do almoço. Tipo assim, a gente achou que ia dar um valor e deu outro valor. E a gente começou a entender a mão de Deus, o prover de Deus, como as coisas funcionam quando é pro reino de Deus.
E a gente começou a evangelizar um cara. Esse cara, ele até se denominava cristão e tudo mais, só que ele era adventista. Uhum. E falava sobre o filho dele, que o filho dele gostava bastante de música, e ele tocava, chegava a tocar em orquestras e algumas coisas do tipo. Só que o filho dele, ele não tinha um contato assim com Jesus. Ele tentava aproximar o filho dele e tudo mais, só que o filho dele se interessava bastante pela música, pela musicalidade, e não conseguia se entregar e conhecer Jesus. E daí a gente foi conhecendo esse cara e ele foi falando do filho dele, falando do filho dele, falando do filho dele. Só que o tempo todo que ele falava pro filho dele, a gente percebia que quem estava precisando mesmo não era o filho dele. Era ele, né? Era ele. E a gente conversando com ele e tal, não, mas você é cristão e tudo mais. Aí disse, não, assim, vou na igreja bastante e tal, e aquela coisa, meio que religião, sabe? Meio que uma rotina. E a gente começou a conversar com ele, foi explicar como é que a gente era. E quando a gente falou nossa idade, o cara assustou. Ele falou, não, mas vocês são novos demais e tal. E vocês estão aqui? E não, a gente está aqui evangelizando. A gente é de BH e tudo mais, de Minas Gerais. E Jesus mandou a gente aqui para falar com você. Aí o cara caiu em lágrimas, velho. Eu fiquei sem entender. Eu falei, mas a gente falou nada com o cara já tá assim. E ele foi. Aí Deus confirmou que era com ele mesmo que a gente devia falar. E naquele momento ali a gente começou a conversar, simples, um almoço, sentado na mesa. E engraçado que a gente estava na mesa e chamou ele para sentar, porque as outras cadeiras estavam tudo cheias e ele ia ter que sentar do lado de fora do restaurante. A gente chamou ele para sentar. Ele sentou com a gente conversou e tudo mais. Naquele dia ali, ele realmente conheceu Jesus, o Jesus que se apresenta para as pessoas dessa forma, sabe, cara? Não através de uma religião, de rótulos, de você tem que estar com paletó. Isso é uma coisa que me motiva no evangelismo. Para quem me conhece, assim, sabe que eu sou meio tenho um estilo meio largado, assim, mas acredito eu que não importa aquilo que você está vestido, não importa aonde você está pregando, que eu tenho isso comigo. Todo tempo é tempo de Deus. Não é só porque é ali na igreja ou eu estou no louvor. E isso me ensinou, o evangelismo me ensinou isso, que não importa onde você esteja, todo tempo é tempo de você dedicar a Deus. E naquele dia ali, aquele cara encontrou Jesus, teve um encontro com Deus, e no final a gente estava indo embora e tal, foi olhar a conta tinha dado o cara e tal, só que quando a gente foi ver, aquela conta já tinha sido paga. Uau. O cara que foi embora, pagou a conta pra gente, a gente foi embora, continuou evangelizando na praia, ao ponto que a gente não queria nem entrar na água, velho, de tão forte estava o ambiente. Andamos ali, o Rio de Janeiro ali, bastante ali pela redondeza ali. A gente foi para aquela praia de Ipanema. E o que Jesus fez ali, cara, foi incrível. Então, essa viagem me marcou muito, porque comecei a entender ali a dependência em Cristo. E daí para frente foi salvando. Acho que a experiência, né, que o evangelismo ele traz para a gente, um amadurecimento espiritual, é algo impressionante, né? Você pode, tipo assim, vamos fazer um evangelismo aqui no bairro. Você encontra com 1, 2, 3 pessoas e você vê que todas as pessoas estão sedentas da palavra de Deus, estão precisando de Deus. E às vezes o que a palavra de Deus fala, né, a obra é grande, né? Poucos são os trabalhadores, né? A seara. Então, o pouco que a gente se dispõe de levar a palavra de Deus, uma palavra de amor, uma palavra de alegria, 10 minutos que você conversa com a pessoa, você vê que quando você encontra a pessoa, ela está com um semblante, e quando ela sai dali, ela já está com um semblante totalmente transformado. Isso. E sem contar que pouco se dispõe a fazer isso. Você pode ver que... Se eu te perguntar no top 10 da igreja, de 1 a 10, eu tenho certeza que vai querer estar lá em cima, lá, pregando, ou fazendo louvor, ou até mesmo na oferta, ou com uma palavra de alguma coisa. Agora você chama uma galera para fazer um evangelismo, aí você vê como é que as coisas fluem. Porque acabou hoje em dia, cara. Ninguém quer pregar pro irmão que está do lado do ônibus ali, que você vê todo dia, a mesma pessoa, vai que você no ônibus todo dia, você não tem coragem de dar nem um bom dia sequer, não precisa nem pregar não, mas um bom dia, olhar dentro do olho da pessoa
E o amor de Jesus, eu aprendi que Deus, ele fala, eu falava, nossa Senhor, fala comigo, fala comigo, fala comigo. Aí quando eu comecei a entender que Deus estava ali falando comigo o tempo todo, só que não da forma que eu queria ver, com um meteoro cair do céu, alguma coisa do tipo. Deus que se não chover, o Senhor não está falando comigo. Não, cara, Deus ele é simples. Ele não é simplista, ele é simples. Ele age no simples. Jesus, na Bíblia, o tempo todo ele foi simples. Então, tipo assim, não precisa da gente ficar procurando algo magnífico. E o evangelismo é isso, cara. É algo simples. É uma ponte, o evangelismo. E naquela ponte ali tem que passar Jesus, cara. Então, é uma ponte, é a mesma coisa de eu e você aqui conversando. Tô te evangelizando. Nessa ponte aqui, cara, a única coisa que precisa passar é Jesus. Não importa como, Jesus tem que passar. Então, tipo assim, eu não preciso chegar a você te interrogando, te botando Jesus a goela abaixo. Ei, velho, aceita Jesus, senão você tá ligado, né? Você vai pro inferno. Pá, não, mano. Jesus o tempo todo, ele ensinou a gente o amor. Então, não estou falando que o tempo todo tem que ser assim e tal. Algumas formas a gente vai precisar abordar mesmo e corrigir mesmo. Só que o evangelho ele é bom por isso, porque ele é simples. E o evangelismo me mostra isso, simplicidade. Não algo grande estar lá em cima do altar, tal, e pregando, arrependos e tal, aquela coisa formal, mas ganhar pessoas na simplicidade, que é algo que é fácil, a gente que complica e quer estar lá pregando e tudo mais e tal, se não for em cima do altar, eu não quero. Você comentou um ponto aí interessante, que é realmente a gente evangelizar, às vezes a pessoa que está do nosso lado ali no dia a dia, e não precisa você, tipo assim, montar uma caravana, reunir os amigos da igreja e falar assim, vamos evangelizar, né? Não, é algo, é o que você falou, é simples, é só trocar ideia, falar de Jesus para a pessoa que está do seu lado, que estuda com você, que trabalha com você, com seu amigo que ainda não é convertido e que você quer apresentar Jesus para ele. E às vezes, tipo assim, por que, né, que as pessoas não querem conhecer esse Jesus que tanto que a gente fala, né? Porque às vezes falta essa atitude da gente, falta a gente realmente falar assim, cara, é esse Jesus que eu sirvo, é isso aqui que ele está fazendo na minha vida, é assim que ele está, sabe, me conduzindo, me ensinando e fazendo eu caminhar. Só que se a gente não for essa referência, se a gente não for essa pessoa que apresenta Jesus para as pessoas, como é que elas vão conhecer?